Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 60 – Frost Dragon Lord. Parte 1. Na manhã seguinte, Ainz decidira sair cedo para recuperar a antiga capital do Arf, Felbercanã, mas, quando estava prestes a sair, um rosto familiar apareceu na porta. Era Gondo. Ainz inclinou a cabeça, não tinha ideia do porquê ele viera. Está aqui para se despedir. Não, eu vim para liderar o caminho. Ainz piscou. Claro, ele mencionou que precisaria de um dwarf para mostrar-lhe o caminho. Assim supôs que a missão do dwarf escolhido seria ficar de olho nele e concluiu que poderiam selecionar alguém sem vínculos prévios com ele. Depois de me despedir ontem, ouvi muitas coisas dos outros ferreiros rúnicos. Eu sinto que conheço o caminho para a capital real melhor do que qualquer um. Diga, pode encontrar uma rota alternativa se o túnel para a capital entrar em colapso. Você pode precisar se adaptar às mudanças na situação conforme surgirem. Tem certeza que aguenta o fardo? Eu estudei o máximo que pude. Por favor, deixe eu guiar o caminho. Ainz começou a pensar. Em sua concepção, havia mais deméritos do que méritos em levar Gondo. No entanto, se o conselho tivesse aprovado, e ele fosse o único que desaprovasse e solicitasse uma mudança, as chances de conseguir outra pessoa como guia seriam muito baixas. Você trilhou os caminhos de um guerreiro, ou tem algum jeito de lutar? Não, de modo algum. Nisso aí eu não tenho confiança alguma. Mas estou pronto para enfrentar qualquer perigo. Prometo que ninguém vai te culpar se eu morrer. Além disso, tenho a capa do meu pai. Devem ter me escolhido por isso. Ter um manto de invisibilidade dava muito peso ao seu argumento. Mesmo que planejasse proteger seu guia, Ainz se sentia desconfortável em trazer um dwarf sem habilidade de combate. E mesmo que ainda pudesse ressuscitá-lo com magia caso morresse, se tivesse níveis suficientes, ainda havia a possibilidade de acabar morrendo no processo. Precisa mesmo verificar se eu afastei todos os Quagoas da capital real. Se morrer ao longo do caminho, isso tornará as coisas muito difíceis para mim, e ainda a questão dos ferreiros rúnicos. Eu preferiria que ficasse aqui. Gondo se aproximou lentamente de Ainz e disse baixinho, a capital real tem tesouro daqueles. Se ainda não foi saqueado, vai ter muitos artefatos do meu povo. Também deve haver algumas armas de meu pai e técnicas manuscritas da família real por lá. Quem sabe, pode até haver manuais secretos deixados pelos ferreiros rúnicos do passado. Com essa resposta, Ainz indicou que Gondo deveria continuar. Eu gostaria de ter alguns por fora. Eu sei que é indelicado perguntar isso a Vossa Majestade, posso te pedir para deixar isso passar desapercebido quando retomar a capital. Antes de qualquer coisa, tem alguma maneira de abrir o tesouro? Não. Mas, eu acredito que Vossa Majestade deve ser capaz de fazer algo quanto a isso, certo? Ele realmente acha que eu posso fazer tudo. Quer tornar-me cúmplice de um ladrãozinho. Eu pensei em outras palavras para definir, Vossa Majestade desejava ver se o tesouro tinha sido furtado e, assim, abriu para verificar. E sem querer ficou brevemente distraído por tempo suficiente. Eu seria apenas um ladrãozinho, sem qualquer relação com Vossa Majestade. A linhagem da realeza dos dwarf foi extinta, correto? Existe um livro registrando os tesouros que deveriam estar dentro dos cofres. Receio que não exista. Isso é crucial, sabia? Seria muito perigoso se houvesse um registro. Não sei se aprovo fazer isso. Mais importante ainda, o tesouro não pertence ao seu país. Não lhe envergonha roubá-lo. Gondo riu desdenhoso. Bem, esses manuais não significam nada para um país que abriu mão dos ferreiros rúnicos, o senhor não acha? É traição, então? Embora esse pensamento passasse pela cabeça de Ainz, a verdade era que não lhe causava dano algum. Pelo contrário, deixar esses livros definharem na nação do Arf seria um desperdício.
Mais precisamente, o roubo de Gondo quebraria completamente seus laços com o reino do Arf. Afinal, um país não toleraria um criminoso que havia saqueado seu tesouro. A questão poderia ser usada como uma forma de chantagem, e isso se tornaria um grilhão que tornaria Gondo completamente incapaz de trair o reino feiticeiro. Todavia, também pode ser usado contra o Ainz de maneira semelhante. Realmente, não faz sentido alguém ter algo que não precisa. É como disse, pode ser que eu me distraia quando tal momento chegar. E como mencionei anteriormente, você precisa pesquisar todos os catálogos dos tesouros. Eu gostaria de evitar qualquer disputa futura. Pode contar comigo. Eu farei como Vossa Majestade ordena. Ótimo, vamos deixar o assunto quieto por enquanto. Mesmo que tenham andado um pouco longe para discutir, alguém com audição aguçada poderia estar espionando-os. Mudando de assunto. Conte-me sobre os perigos que podemos enfrentar antes de chegar à capital do Arf. Apenas superficialmente, sem grandes detalhes. Uma boa pergunta. Todos os que desejam alcançar a capital do Arf devem passar por 3 provações. Provações? Interessante. Resumo-as. A primeira provação é a Grande Fenda. Há uma encosta na frente do portão que leva à fortaleza. Após a fortaleza é a Grande Fenda que divide a terra. Agora que a ponte suspensa foi amarrada, dificilmente se qualifica como uma provação. Mas ao atravessá-la, é preciso preparar-se para receber ataques concentrados do inimigo. Os Quagoas usam armas de longo alcance. Nunca ouvi falar de nada do tipo. Mas pode ser perigoso supor que não, né? Isso fazia muito sentido. Também existia a possibilidade de que eles pudessem usar as armas mágicas da fortaleza. Então, a próxima provação é uma área de lava. Até mesmo o ar quente de lá é fatal. É preciso atravessá-la por um caminho estreito de rocha lisa. E algumas vezes avistaram um monstro enorme lá. Um monstro enorme. A forma de Guren, guardião de área do 7º andar, veio à mente de Ainz. Se o monstro fosse semelhante a ele, as coisas seriam realmente muito problemáticas. Por sinal, slimes e a sociedade humana estão intimamente ligados. Será que acontece o mesmo aqui? Se tiverem slimes raros aqui, eu gostaria de levar alguns para casa. Assim que Ainz pensou nos slimes que viviam perto dos filtros de esgoto, Gondo continuou para a última provação. A provação final é o Labirinto da Morte. É uma caverna com inúmeras ramificações, cheias de vapores venenosos. Quem inala os vapores fica com os membros paralisados e o coração para de bater. Gondo olhou para Aura e Chautier. Esse gesto parecia estar dizendo que Ainz pode se sair bem, mas as duas estariam com problemas. Elas vão ficar bem. Acho que posso dizer a ele quando chegarmos lá. E qual é o caminho certo através das cavernas? Infelizmente, eu não sei. Conversei com todas as minhas conexões, mas até os anciãos não sabiam. Nem os membros do conselho. Talvez possa estar em algum documento. Deixa eu adivinhar, não achou também, não é? Duvido que possa localizar facilmente um documento que é tão importante para a segurança nacional. Reuniremos informações quando chegar a hora e nos adaptaremos à situação. Ainz memorizou as informações sobre essas provações e fez um gesto para os outros. Vamos. Ainz, Chautier e Aura assumiram a liderança. Gondo fez fila com 10 ou mais soldados, assim como seu comandante em seu caminho para retomar a fortaleza, e então os portões se abriram lentamente. O fedor da morte filtrou através da abertura, então eles tinham uma ideia do que esperar, mas então uma cena horrível revelou-se a todos os presentes. O túnel que descia era largo e fora nivelado para facilitar a passagem. No entanto, as paredes e o chão estavam cobertos de sangue, tripas e pedaços de carne. Cadáveres Quagoas cobriam o chão. Urque. O fedor de sangue e carne putrefata tomou conta do ambiente. Foi demais para Gondo, que não tinha experiência como guerreiro, e começou a vomitar. Os rostos dos soldados do Arfes ficaram verdes, e não foi por causa de algum truque da luz.
O corpo de Ainz não tinha noção de náusea, por isso não causou nenhum problema. No entanto, ele não gostou desse cheiro. O ruído úmido veio de debaixo dos pés. Parece que ele havia pisado nas entranhas que haviam caído de um quagô absectado. Ainz suspirou e depois lançou Mass Fly, permitindo que todos voassem. Parece que os Deathknigts haviam se divertido em sua carnificina aqui. Qualquer um que escorregasse e caísse naquele túnel de sangue certamente perderia sua força para a sujeira e o fedor. Mais importante, a visão de alguém cambaleando ao lado deles enquanto coberto de sangue era horrível. O grupo desceu a passagem inclinada, não houve problemas devido à magia de voo. Graças às rochas fracamente incandescentes incrustadas ao longo do caminho, ainda havia alguma luz visível. Porém, o espaçamento entre cada rocha estava cheio de escuridão. Claro, Ainz possuía visão no escuro, e isso não representava problema para ele. Depois de descer a encosta, uma distância de cerca de 100 metros, eles puderam ver a entrada da fortaleza diante deles. Não, seria mais correto dizer que era a porta dos fundos da fortaleza. Uma vez que atravessassem as portas abertas para a fortaleza, poderiam ir além da fortaleza e cruzar a ponte suspensa à frente. Depois de viajar para o oeste de lá por vários dias, eles poderão ver a antiga capital do Arf. A entrada da fortaleza estava cheia de cadáveres de quagoas. Alguns deles pareciam não terem sido mortos pelos Deathknigts, mas sim roídos. Essas devem ter sido as vítimas dos Killer Zombies dos Deathknigts. A detecção de um Dead de Ainz não captou nenhum indivíduo. Foi provavelmente porque os zumbis tinham voltado a serem cadáveres comuns depois que os Deathknigts foram destruídos. Ainz olhou em volta. Não havia detecção alguma agora, mas se ele os deixasse assim, as coisas podem se tornar perigosas, dadas as características de surgimento de um Deades deste mundo. É comumente aceito que deixar cadáveres ao léu resultará no nascimento de um Deades. O que planejam fazer? Ainz perguntou aos soldados que o seguiam. Senhor, vamos limpar o local. Respondeu o comandante e continuou, bem, nós dizemos limpar, mas é mais como jogá-los na grande fenda, um lugar onde isso não importará, mesmo se um monstro nascer naquelas profundezas. E também precisarão consertar a fortaleza e descobrir como os quagoas atacaram. Parece que vocês têm muito trabalho pela frente. Eles se separariam aqui. As únicas pessoas que participariam da recuperação da capital do Arf seriam Ainz, Aura, Chautier e Gondo. Bem, os Hanzos também estavam por perto, mas eles não precisavam saber disso. Os do Arf sorriam amargamente. Embora fosse verdade que as investigações fossem arriscadas, afinal, corriam o risco de encontrar quagoas, não era nada comparado à tarefa de Ainz de atacar o assentamento principal dos quagoas. Isso foi provavelmente o que eles queriam dizer. Então, vamos entrar na fortaleza. Iremos na frente para garantir que é seguro, então espere do lado de fora. Por estarem no lado seguro, você poderia proteger o Gondo. Depois que o comandante respondeu afirmativamente, Ainz passou pela porta aberta. Enquanto estava no centro da tragédia, Ainz perguntou a Aura, que estava de pé atrás dele. Aura, pode sentir alguém usando uma habilidade furtiva para se esconder aqui? Nadinha. Não há nada vivo nessa fortaleza. Aura colocou a mão em sua longa orelha e fez um gesto de escutar enquanto respondia. Se Aura, a Ranger, confirmou, então não haveria nada dentro dessa fortaleza. Ainda assim, não podiam baixar a guarda. Quem derrotou os Deathknigts de Ainz deveria ter passado por aqui. Se tivesse um monte de profissões especializadas em furtividade, poderia até enganar as habilidades perceptivas de Aura. Ainda assim, alguém assim geralmente teria baixo poder de ataque, e seriam fáceis de lidar, mesmo se lançassem uma emboscada. Havia muitos cadáveres dentro da fortaleza, mas ao contrário da passagem inclinada de antes, havia cadáveres do Arfes por toda parte. Ainz passou pela fortaleza em direção ao portão que estava em frente ao que eles haviam entrado. Depois de abrir o portão,
Ele viu a grande fenda se abrir diante dele, e nem mesmo a visão de Ains pôde ver o que havia no fundo. Como não havia Quagoas nos arredores, concluiu-se que haviam recuado sem estabelecer uma base de operações aqui. Esta deve ser a grande fenda. Ains virou-se para olhar da esquerda para a direita. Mas não parece haver nada como uma ponte suspensa aqui. Não, isso é uma coluna de ponte. Se isso está aí, significa que pode ser que o inimigo tenha destruído a ponte durante a retirada a Arinsu. Disse Chautier ao lado de Ains. Se o inimigo deles fosse um ser poderoso que poderia facilmente derrotar um Death Knight, haveria necessidade de destruir a ponte. Se isso resultasse em bloquear o ataque deles, isso significava que não estavam confiantes em sua força não. Ains balançou a cabeça em negação. Os Death Knights eram raros neste mundo. Assim, o inimigo deve ter imaginado que havia uma entidade poderosa controlando os dois Death Knights. Sendo esse o caso, perder a ponte não seria uma grande perda. Nada mal. Diga aos dwarfs que caminho é seguro. Entendido, Arinsu. Enquanto observava Chautier indo em direção aos dwarfs, Ains viu Aura se agachando. Ele queria perguntar o que ela estava fazendo, mas, dada a sua expressão diligente, seria melhor não a interromper de sua concentração. Ains virou-se para olhar para a grande fenda, depois pegou uma pedra e arremessou-a dentro. Não houve nenhum significado em particular, ele tinha feito por capricho. Ainda assim, não podia ouvir a pedra batendo no fundo. A profundidade é desconhecida, Vossa Majestade. Disse o comandante que Chautier trouxera consigo. Ele deve ter visto o que Ains estava fazendo. Enviamos 2 expedições para investigar, mas nenhuma voltou. Deve haver monstros lá. Alguma coisa já emergiu disso. Senhor, não houve nada parecido até hoje. Portanto, decidimos não enviar expedições. Sondar muito fundo seria imprudente. Bem, faz sentido. Ains poderia fazer deades incorpóreos como fantasmas, e usando magia para compartilhar seus sentidos, ele seria capaz de montar uma investigação completa. No entanto, agora não era a hora para esse tipo de coisa. Dadas as circunstâncias atuais, investigar a grande fenda era uma prioridade baixa. Ainda assim, tinha que ser feito. Em Yggdrasil, lugares como esse frequentemente ocultavam itens valiosos ou dungeons. Se aqueles desenvolvedores merda estivessem envolvidos na criação disso, tenho certeza que esconderiam um túnel bem lá no fundo. Haveria minérios raros dentro do túnel. Não, eles definitivamente fariam isso. Na verdade, isso já aconteceu antes. Vamos atravessar para o outro lado, perseguir os Quagoas em fuga, e pressioná-los de volta à capital real. A magia de voo ainda estava em vigor, então isso não era um problema em si. Contudo, o que preocupava Ains era se algo sairia do abismo ou não. Foi um incidente de Yggdrasil, mas Ains não pôde deixar de recordar o tempo em que estava atravessando um lago e avistou um monstro gigante parecido com uma serpente nadando abaixo. Não era uma lembrança agradável, mas teve sua utilidade, pois essa experiência serviu como base para a criação do 5º andar. Depois de se despedirem do comandante, os 4 alçaram voo, com Chautier e Aura olhando abaixo deles. Suas preocupações a partir de agora eram infundadas, e chegaram ao outro lado sem ver nada mais abaixo. Dito isso, ele soltou um suspiro de alívio quando seus pés mais uma vez pisaram firmemente em terra firme. Claro, ele tinha que manter isso em segredo dos outros. Ains examinou os arredores. Havia apenas 4 cadáveres inimigos aqui, o que significava que os Death Knights haviam sido derrotados antes. Chautier, há algumas coisas que eu preciso lhe dizer. Depois de chamar Chautier para perto, Ains olhou para Aura e a viu inspecionando o chão. Talvez seja melhor chamar a Aura também. Ele pensou bem, então achou melhor que Chautier assumisse a liderança desta vez. Ele poderia explicar uma versão simplificada para Aura depois. Um momento, Ains-sama Arinsu. Chautier tirou um caderno e abriu. Por favor, continue Arinsu. Oh. Um caderno,
Muito atencioso da sua parte. Grum. Estamos prestes a entrar em uma área muito perigosa. Quanto ao porquê é perigoso, é porque existe um ser que pôde derrotar 2 dos meus Deathknigts. Sei que comparar os Deathknigts a você é praticamente um insulto. Não é nada disso, Ain-sama. Vou usar toda a minha força para lutar contra qualquer ser poderoso que possa derrotar os Deathknigts que o Senhor criou Arinsu. Errado, você não deve usar toda a sua força. Por que Arinsu? Se o inimigo é forte, não devo atacar seriamente. Perdoe-me por questionar o Senhor, Ain-sama. De modo algum. Sua pergunta é muito sensata. Ains colocou as mãos atrás de suas costas e depois lhe disse como lidar com um inimigo desconhecido. Então, deve estar ciente de como a oposição espera que hajamos. O que o inimigo mais quer é informação, ou seja, nossa capacidade de lutar. Eles podem usar tropas de emboscada descartáveis similares para avaliar nossa força de combate. Em outras palavras, irão verificar nossas habilidades e quando sentirem que podem alcançar a vitória, eles nos atacarão de tal maneira que não podem perder e nós não poderemos fugir. E pensar que realmente farão isso Arinsu. Sim, não sabemos se o inimigo irá tão longe. Ain-sama. Gritou Aura em tom nervoso, algo que era muito incomum para ela. Em circunstâncias normais, ele pararia sua explicação para Chautier e ouviria Aura. Todavia, ele estava de muito bom humor, pois era uma chance de palestrar sobre uma de suas especialidades. Portanto, Ain se virou para Aura e colocou o dedo indicador na boca. Tá. Aura logo entendeu. Ain estava dando uma palestra séria, então queria que ela ficasse quieta. Ela acatou sem pestanejar. Como estava dizendo, Chautier. Eu faria o mesmo se estivesse lutando com um inimigo forte. Ou melhor, meus amigos fariam o mesmo também. Uma estratégia dos seres supremos nisso. Mas, comparar esses inimigos com os seres supremos é meio que. Acha mesmo? Você deve assumir que o inimigo pode fazer tudo o que eu posso fazer. Apenas um tolo pensa em si mesmo como alguém especial e se vangloria disso. Permaneça sempre cautelosa. De todo modo, não quero deixar o inimigo ver nossa força total de luta. Manter os ranços escondidos também deveria atrapalhar os esquemas do inimigo. Portanto, Chautier, vou estabelecer várias restrições a você quando estiver viajando comigo para a capital do Arf, antes de chegarmos à sede do inimigo. Sim. Quais seriam Arinsu? 1. No que diz respeito à magia, eu permito que use magias de até o 10º nível, mas não deve usar uma variedade muito grande. No máximo, 1 ou 2. Entendo, isso é para enganar o inimigo e torná-lo excessivamente confiante, e então derrotá-lo com um contra-ataque Arinsu. Sendo esse o caso, por que não me limitar às magias de 5º nível inferiores? Não, o inimigo não morderá a isca dessa maneira. No momento em que o inimigo pensar que tem a medida de nossa verdadeira força e procurar destruir-nos totalmente, teremos a chance de dar um golpe fatal. No meu caso, se eu visse o inimigo me atacando com apenas algumas técnicas e sem magias além do 5º nível, eu imediatamente concluiria que o inimigo estava tentando esconder algo. Nesse tipo de situação, o que o senhor faria Arinsu? Eu pensaria em como aprender mais sobre ele. Por exemplo, abandonaria brevemente uma base descartável. Então, eu lentamente recolheria informações. Uma vez que o inimigo ganhar uma base, ele sentirá o desejo de se agarrar a ela. Esse tipo de atitude limitará as ações do inimigo e invariavelmente revelará suas verdadeiras intenções. Existe a necessidade de ser tão cauteloso Arinsu. Em um jogo ainda é possível se recuperar de uma perda. Mas agora havia a chance de que não seriam capazes de se recuperar. Isso se fazia especialmente verdadeiro quando se tratava de Ains, que ainda não havia terminado seus experimentos sobre mortes e ressurreição de jogadores. Precisa pensar e agir de acordo com as circunstâncias. Chautier, nunca se esqueça disso, entendeu? Agora que havia terminado de dar seus conselhos, Ain se virou para Aura. Então, Aura,
O que é? Não, nada não. Os olhos de Aura estavam brilhando. Ele não tinha ideia do que havia feito isso, mas talvez ela se sentisse impressionada com as táticas que havia explicado para Chautier. O mesmo que apenas o básico, acho que devo dar alguma orientação a Aura também, não? Devo emprestar o livro de táticas P.K. Mas essa é a única coisa que tenho que me dar vantagem sobre os NPCs. O que devo fazer? Além disso, deixar a informação se espalhar muito não é bom. Alguém me disse isso antes. Assim que Ains caiu em pensamento, Gondo falou: desculpe te interromper enquanto está discutindo a estratégia, mas não devemos avançar. Se o caminho entrar em colapso, a gente vai precisar encontrar outra rota. Verdade. Vamos viajar em uma fera mágica. Pode ser melhor não. Podemos encontrar passagens apertadas ao longo do caminho e, se estivermos montados, teremos que abandonar as feras. Ele tinha pensado em usar uma criatura undead como um Souliater. Ele poderia simplesmente recriá-lo se houvesse algum problema. No entanto, seria mais sensato ouvir as palavras do seu guia. Compreendo. Então, vamos em frente. Sua Majestade partiu. Quando ouviram isso, 6 dos conselheiros dwarfes, o sumo sacerdote da terra, o diretor de produção alimentícia, o secretário de gabinete, o mestre cervejeiro, o mestre de cavernas e minas e o mestre da guilda mercantil, estremeceram de prazer. Era verdade que o rei feiticeiro não havia feito nada até agora. Ainda assim, eles não podiam descansar quando um ser, principalmente de uma raça que odiava os vivos tão poderoso, andava pelas ruas. As pessoas aqui reunidas precisavam garantir a segurança da cidade e de seu povo. Assim, eles tiveram que considerar os piores cenários possíveis que poderiam acontecer antes de se comprometer com um curso de ação. Por exemplo, o rei feiticeiro poderia ter se tornado violento de repente e iniciado um massacre de crianças. Essas preocupações os incomodaram por todo o dia e consideraram várias contramedidas e propostas úteis. Agora que o objeto de sua discussão sussurrada não estava mais aqui, o que havia de errado em saborear a doce liberação de seus fardos? Traga o vinho. Traga o vinho. Assim como a terra ressecada ansiava pela chuva, o álcool era essencial para que os corações exaustos se curassem. Ninguém poderia opor-se. Cedo ou tarde ele vai voltar, não. O ar ficou estagnado de repente, e uma escuridão recaiu sobre seus semblantes. Seus punhos fechados abaixaram sem forças. Devemos fugir. E para onde? Fugir depois que assinamos o pacto. Além disso, pedimos que tomasse nossa capital real, não é? Se estivéssemos no lugar dele, tenho certeza que ficaríamos com raiva. Bem, e ele ainda pôde ficar com raiva. Eu que não quero ser a pedra na bota daquele sujeito. Pois é, entendo como se sente. Mas que milagre é esse? O que aconteceu com o seu orgulho, mestre da guilda mercantil? Não é como se pudéssemos fazer um acordo justo com uma coisa dessas, ou podemos? A lógica é que os negócios só podem ser feitos entre duas partes iguais em circunstâncias iguais, certo? Portanto, é impossível fazer um acordo adequado com alguém muito mais poderoso que você. Os dwarfs suspiraram como um. Ninguém aqui sentiu que o rei feiticeiro deixaria de recuperar a capital real. Isso era óbvio apenas olhando para as feras mágicas que deixou para trás. Pois ele era um ser que se dava ao luxo de deixar monstros como aqueles mesmo sabendo que havia um dragão esperando-o. Mudando de assunto. Quando acham que ele vai voltar? Como vamos saber? Não é como se pudéssemos perguntar ao dito cujo. Se entrar aqui rindo e dizendo agora mesmo, tenho certeza que eu mijaria de medo. Essas foram palavras vergonhosas, mas ninguém ousou rir. Não podemos fazer nada. Se isso acontecesse, eu também ficaria todo mijado. Eu também. Acho que até posso ficar todo cagado. Eles se entreolharam enquanto pronunciavam essas indelicadezas. Aprendemos algo novo? Sabemos alguma coisa sobre esse tal de Gondo? Nada, só que ele reuniu os ferreiros rúnicos.
Os ferreiros rúnicos. Os que irão para o reino feiticeiro. Quem sabe? Por que não convocamos um deles e perguntamos cara a cara? É algo a se pensar, mas vai nos deixar de mãos atadas a Sua Majestade, não? É muito perigoso agir precipitadamente. Afinal, só um idiota tocaria num crisol incandescente. É como diz, precisamos dizer aos ferreiros rúnicos que queremos que eles se mudem para o reino feiticeiro. Aí poderemos perguntar mais casualmente. O que me dizem? Melhor me deixar fora dessa. Os dwarfs murmuraram, eu também em resposta. Que seja, melhor ficar sem perguntar. É burrada cavar buracos desnecessários e acabar caindo e morrendo em algum. Todos concordaram. Se irritassem a por serem curiosos demais, muitas vidas poderiam se perder. Certo, vamos informar aos dois que não estão aqui sobre os negócios de amanhã, sobre não interferir com os ferreiros. Ouvi dizer que comandante-chefe virá para cá depois, mas e o forjador-mestre? Eu aviso ele. Disse o secretário de gabinete completou, estou interessado no tipo de obra-prima que ele produzirá. Além disso, estou curioso sobre o metal que o rei feiticeiro deu a ele. Ele só disse que era um metal raro, mas não pode ser mais raro do que adamantite, não é? Me lembrava mais o orixá Okun, não reparou? Os dwarfs eram uma raça subterrânea. Mesmo que o trabalho deles não tivesse nada a ver com metalurgia, eles estariam muito interessados em um metal que nunca tinham visto antes. Se ao menos pudéssemos manuseá-lo e fazê-lo mostrar a nós. Ele tem estado muito ocupado ultimamente, não é? Depois de receber o metal do rei feiticeiro, o forjador-mestre retornou apressadamente para sua oficina. Todos sabiam o motivo de sua pressa e, portanto, não o impedirão. Bem, a metalurgia deve estar indo no caminho certo, considerando que é ele. Sempre sobra alguns elos extras ao fazer uma cota de malha, então talvez possamos pegar alguns emprestados. Depois de um coro de aprovações, a sessão do conselho se dissolveu. E assim, seus corpos cansados ansiavam pelo descanso, mas os dwarfs eram uma raça que sediava festas de bebedeira, mesmo quando falavam em fazer uma pausa. O vinho parece ficar ainda melhor no local de trabalho, disseram enquanto bebiam destilados especiais, nativos de sua nação, com alto teor alcoólico. Em meio a tudo isso, o secretário de gabinete de repente pensou em algo e saiu da sala de reuniões, que agora era uma cervejaria. Escusado dizer que ele se encontraria com o forjador-mestre. A oficina do forjador-mestre era enorme, como convinha ao homem responsável pelas forjas em um país. Com toda a probabilidade, era um dos maiores edifícios em Feogera. Empregava muitos artífices assim como seu calor, que podia derreter adamantite e as batidas de seus martelos nas bigornas nunca antes haviam parado. Entretanto, estava em silêncio hoje, uma ocorrência que fez os cabelos do secretário de gabinete ficarem em pé. Ele tinha certeza de que os crisóis estavam sendo aquecidos. Isso porque a temperatura aumentou quando se aproximou deles. Nesse caso, qual seria a razão do silêncio? O secretário de gabinete acelerou o passo, como se impelido pelo mal-estar que tomava conta do seu ser. Ele tinha vindo que antes, então não havia hesitação enquanto avançava em direção ao crisol onde os ferreiros deveriam estar trabalhando. Ele viu os ferreiros, todos os quais eram rostos familiares. Incapaz de evitar, ele suspirou de alívio. No entanto, quando percebeu os olhares preocupados nos rostos dos ferreiros e a direção para onde todos estavam olhando, o mal-estar que tomou o seu coração parecia voltar à vida. O que está errado? Enquanto perguntava, os olhos dos ferreiros se acenderam, como se o salvador deles tivesse chegado. Ele se trancou lá e não quer sair de jeito nenhum? Além de seus crisóis gigantescos, esta fundição também continha uma oficina para uso pessoal do forjador-mestre, embora estivesse mais perto de uma fundição em miniatura por si só. O forjador-mestre era um profissional dedicado e, ao lidar com projetos importantes, muitas vezes ele se trancava por dentro e não aparecia por vários dias. Essa foi uma ocorrência bastante comum.
Os discípulos do forjador-mestre e os outros ferreiros não deveriam ter aquele olhar angustiado em seus rostos. Isso é corriqueiro, não. É verdade que ele se tranca com bastante frequência, mas não há som de martelar. Já faz metade de um dia não, quase um dia inteiro. Ele só não está preparando os planos do projeto. Isso nunca aconteceu antes. O secretário de gabinete acariciou a barba. Ele não achava isso particularmente surpreendente. No entanto, se todos os forjadores se sentissem da mesma forma, provavelmente deveria ser uma emergência. E por que não abriram a porta? Está trancada. Não, não está. Mas sempre que o forjador-mestre entra lá, ele fica com raiva se alguém se intrometer. Entendi. Então quer que eu abra, é isso? Seria difícil para os discípulos do forjador-mestre. Mas alguém de nível equivalente pode ter uma chance melhor de não incorrer na ira do forjador-mestre. Parece que fui azarado. Agora é tarde demais para voltar atrás. Claro. Deixem comigo. Mas vá primeiro. Apenas haja como se eu insistisse que fossem, desse jeito ele não vai ficar bravo com vocês. Depois que os ferreiros lhe agradeceram, o secretário de gabinete se aproximou e bateu na porta. Porém, não houve resposta, independentemente de quantas vezes batesse. Temendo o pior, ele abriu a porta na base da força. Era a mesma sala de sempre. Surpreendentemente, mesmo estando a pouca distância de um enorme crisol, o clima estava aprazível. O ar climatizado foi devido a um sistema de ar-condicionado mágico. Quando varreu o ambiente com seus olhos, viu uma chama carmesim ardendo nas profundezas de uma fornalha lá, viu alguém de frente para o fogo. O quê? Ele está lá, é ele, não é? Assim que o secretário de gabinete estava prestes a suspirar de alívio, ele mais uma vez prendeu a respiração. Isso porque podia sentir algo estranho e inexplicável no ar. Porque o forjador-mestre estava em silêncio. De acordo com os ferreiros do lado de fora, ele deveria ter reagido imediatamente à invasão. Ei! Aquelas palavras eram pouco mais que um suspiro exalado, mas o homem deveria ter ouvido. No entanto, não houve resposta do forjador-mestre. Ei! O secretário estava nervoso e gritou, mas, como esperado, o forjador-mestre não reagiu. Ofegante, ele avançou para o lado do forjador-mestre. Ei! Que foi? Finalmente houve uma resposta. O secretário de gabinete quase desmoronou por causa da força que fugia de seus membros. Que foi? O que foi? Não me faça. As palavras do secretário de gabinete sumiram. Porque o forjador-mestre não se virou para olhá-lo. Preocupado com seu amigo, o secretário de gabinete o rodeou para olhar seu rosto. Ele parecia diferente do habitual, como se fosse um animal aquado. Mais importante que isso, ele tinha uma expressão horrível no rosto, como se estivesse pronto para massacrar seu próprio povo. O que aconteceu? O rosto do forjador-mestre finalmente se moveu em resposta às palavras que foram ditas sem querer. Não, apenas seus olhos se moveram, virando-se para olhar o rosto do secretário de gabinete. O que aconteceu? O que aconteceu? Umf! A mão do forjador-mestre se mexeu. Pegou a pinça, tirou o lingote de metal quente do fogo do crisol e jogou no secretário. Uá! O secretário retirou desesperadamente, e o lingote caiu no chão com um baque surdo. Seu desgraçado! Quer me matar? Ele não podia tolerar isso, nem mesmo de um amigo. Entretanto, o forjador-mestre sorriu friamente. Matar? Bem, se é assim que pensa. Então, ele estendeu a mão e pegou o lingote. Ferreiros normalmente usavam luvas resistentes ao calor, mas o mais chocante era que o forjador-mestre não. Ele também não usava nenhum item mágico que desse tal efeito. Ele havia agarrado o lingote de metal quente com a mão sem nenhum tipo de proteção. Tão imprudente e ridículo fora seu movimento que o secretário imaginou que podia cheirar e ouvir a carne do forjador-mestre chiando. O forjador-mestre praticamente cuspiu suas palavras para o secretário de gabinete de olhos arregalados. Sequer esquenta. Que?
Como assim? Essa maldita coisa não esquenta de jeito nenhum? Antes que ele percebesse, o secretário de gabinete pegou o lingote jogado em sua direção. Por um momento, ele imaginou que estava emitindo um calor escaldante, mas não estava nem um pouco quente. Na verdade, era surpreendentemente frio. Mas o que diabo é isso? Uma pergunta inútil. Em todo o conhecimento que o secretário de gabinete tinha, havia apenas uma coisa que correspondia à descrição de um metal que não esquentava mesmo quando aquecido. Assim, a questão era apenas uma formalidade. De fato, as próximas palavras do forjador-mestre confirmaram suas suspeitas. É o lingote que aquele maldito me deu. Eu o aqueci por um dia inteiro e não esquenta. Eu o martelei e não amassa. Eu não consigo nem sequer deixar um arranhão. Como diabos eu devo fazer uma armadura com isso? Você não acha que lhe deu um metal que mesmo ele não poderia trabalhá-lo? Eu gostaria de pensar assim também. Mas olha, tem uma espada curta feita do mesmo metal. Só com ela que consigo fazer alguma marca no lingote. Mas que porra que o artesão mais experiente significa? Agora me sinto como um idiota que só pôde ficar encarando um pedaço de metal desconhecido. O secretário de gabinete lutou para pensar em como confortar o forjador-mestre. Então, e se perguntasse a ele como trabalhá-lo? Quem é o mais esperto? Aqueles que perguntam quando não sabem, ou aqueles que não perguntam quando não sabem? O ditado é esse, não é? Enfim, os dwarfs dos dias passados tinham razão. Mas, de que minha experiência serve? Olhe minhas mãos. Com vigor, ele mostrou as mãos. Era um par de mãos de artesão, grossas, pesadas e marcadas por velhas queimaduras. Qualquer artífice poderia se orgulhar disso. Eu manuseio metais desde que eu era um mero discípulo. Desde então eu pratiquei minha profissão mais do que qualquer outro. Por isso que me elogiaram como o mais notável artífice entre meus colegas. E a razão para isso é porque trabalhei mais do que qualquer outro. O rosto do forjador-mestre estava torcido de rugas. Eu dediquei a minha vida para ser um ferreiro. Eu acho que nada é impossível, e eu sempre acreditei que qualquer metal pode ter a forma desejada. Eu sou uma piada mesmo. Haha. Onde eu estava com a cabeça? Eu não sou nada mais que um sapinho iludido no fundo do poço. E pensar que me atrevia a me chamar de gênio. Eu fui tão idiota. Calma, tudo que precisa fazer agora é começar a aprender de novo, não acha? Isso mesmo. A verdade nua e crua. É tão verdade que até me dói só de ouvir. O forjador-mestre apertou firmemente o lingote na mão. O fato do rosto do forjador-mestre ter ficado completamente pálido preocupou o secretário de gabinete. Que seja, você tem razão. Tudo o que preciso fazer é começar a aprender novamente. Então, o que veio fazer aqui? O que eu, seu ID? Ah, deixa quieto. Ele já deixou a cidade. Realizaremos uma reunião do conselho amanhã, e eu vim buscá-lo. Além disso, não interfira com os ferreiros rúnicos. É por isso. Então, nos vemos amanhã. O secretário de gabinete ainda se sentia desconfortável, mas não conseguiu mostrar isso. Fadiga do corpo traduzia a fadiga do espírito. O forjador-mestre provavelmente se recuperaria depois de uma boa noite de descanso. Depois de se forçar a aceitar essa explicação, o secretário de gabinete voltou para casa. No entanto, no dia seguinte, ele descobriu que o forjador-mestre havia desaparecido com o lingote.